Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Griezmann, aproveitando a primeira grande atuação do francês com a camisa do Barcelona, e acho que aí, a partir dessa atuação, tem algumas coisas legais pra gente destacar. É claro que é tudo muito cedo ainda, né? Afinal de contas, a gente ainda nem viu o Barcelona com o Messi, por exemplo, nesse início de campeonato espanhol, então, obviamente, a estrutura, o funcionamento, nada disso vai ser o ideal ou o ponto de partida, porque o ponto de partida do Barcelona, para qualquer que seja o sistema, o funcionamento, o mecanismo, é o Messi. É o jogador mais desequilibrante, mais determinante dentro dessa equipe, e isso não tem muito o que discutir, né? Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o Griezmann, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, só clicar aqui embaixo, se inscreva, curta, compartilhe, divulgue, enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários também. Vamos falar sobre o Griezmann, vamos falar sobre... A gente chegou a falar aqui na época da transferência sobre como ele é um jogador versátil, como ele é um jogador que pode encaixar e oferecer em diferentes maneiras, em diferentes cenários e tudo mais. Essa partida contra o Betis teve essa circunstância, né? O contexto é diferente, então era um Barcelona ainda muito desfigurado, mas isso serviu também para o Griezmann mostrar não só a capacidade de fazer gols, mas a sua versatilidade e a capacidade de desempenhar diferentes funções e de acrescentar de diferentes formas para o time. Acho que esse foi um ponto de vista bem legal, se a gente olhar para a atuação dele contra o Betis. Por quê? Se a gente for pensar na estrutura do time, o Barcelona jogou com o Carlos Pérez numa ponta, Rafinha na outra ponta, o Griezmann como 9. Um ponto até importante para a gente destacar, né? No meio campo, Busquets e De Jong juntos, o que significou o De Jong mais avançado à esquerda, com o Sérgio Roberto avançado à direita, um Busquets não necessariamente iniciando a saída de bola tão lá atrás, próximo dos zagueiros, em vários momentos até mais próximo da intermediária ofensiva, aparecendo para dar passes, para acionar, por exemplo, o Jordi Alba no lado esquerdo, já na entrada da área. Então foi um Busquets também atacando uma zona um pouco mais avançada do campo. Mas para não sair da questão do Griezmann, qual que é o ponto aí? O Griezmann foi o 9, teoricamente. Só que a liberdade dele até porque era a grande referência, né, no Barcelona, sem peças como Messi, como Suárez, o Griezmann era o cara capaz de desequilibrar. Essa capacidade, é óbvio que ele tem, mas e a questão do funcionamento dele em campo? Algumas respostas ainda vão ficar no ar, algumas perguntas não foram respondidas, obviamente. A gente tem a curiosidade de ver como vai ser quando o time estiver completo, qual vai ser a ideia do Valverde e tudo mais. Só que nesse primeiro momento, o que dá para destacar bastante? O Griezmann foi esse 9 que usou, no primeiro gol, por exemplo, a capacidade de infiltrar, de aprofundar, de atacar os espaços para ser lançado numa zona de definição do campo. Ele tem essa virtude, define, tem a finalização, tem essa arrancada para se projetar, recebe do Sérgio Roberto. Se a gente for pensar no segundo gol, se a gente quiser resumir em função dos gols, já é um Griezmann saindo da área, buscando espaço pelos lados. Mas mais do que isso, se a gente quiser pegar o Griezmann da maior parte do jogo, era o Griezmann que oferecia uma opção de passe numa zona dos volantes ou das costas dos volantes. Então ele era esse 9 que na verdade recuava para se aproximar e dar uma opção de passe para o trio de meio-campistas, para fazer a bola progredir. Então ele era quem recebia em alguns momentos de costas, para acelerar em um pivô, ou para retornar e receber essa bola para de frente distribuir o jogo, tentar acionar a velocidade dos lados do campo. Principalmente o Carlos Pérez fez uma partida boa, com a agressividade de partir para cima, com esse ponto, como esse ponta mais agudo, que parte para jogada individual, tenta ganhar no 1 contra 1, e isso é importante dentro de qualquer sistema de jogo, mas especialmente nessa composição nada convencional do Barcelona dos nomes. Então o Carlos Pérez fez uma partida importante, mas o Griezmann era essa válvula de escape, era essa chavinha que fazia o Barcelona mudar a velocidade e a qualidade para gerar perigo. Muito porque ele fez de tudo um pouco. Foi esse meia que recebia entre as linhas, que dava uma opção de passe e que dava continuidade às jogadas. Foi, como no lance do primeiro gol, o cara que atacou espaço para concluir, embora nem tenha feito tanto isso na partida. Foi também, no segundo tempo mais ainda, quem inverteu, por exemplo, com o Rafinha em vários momentos, para ocupar a ponta esquerda, para recompor pela meia esquerda, para ocupar uma outra faixa de campo. Então, assim, dentro de um jogo só, é claro que esse era um jogo, o próprio Valverde falou sobre isso depois, em que o Griezmann tinha uma responsabilidade maior, com uma referência técnica e o cara mais capaz de desequilibrar. Mas essa capacidade dele
já era conhecida de outros tempos. E vai ficar uma curiosidade muito grande para ver como vai ser esse encaixe quando o time estiver completo. Porque ele já se mostrou um jogador capaz de definir, capaz de infiltrar, capaz de se associar. E tendo tudo isso ao mesmo tempo, a gente está falando de um jogador bastante completo, né? Tanto pela qualidade individual, mas também pela capacidade coletiva. E isso é um ganho que o Barcelona pode ter projetando mais para frente da temporada. Acho que nesse jogo do Betis é legal ficar em cima dessa visão, eu acho. Claro, vamos ver como vai ser o funcionamento de Busquets e de De Jong, se o De Jong vai render ocupando uma faixa mais avançada do que fazia no Ajax. Ele mesmo no Barcelona já jogou mais recuado na do Busquets, mas enfim, a gente sabe que esse time vai rodar bastante e que a gente ainda não viu a versão oficial do Barcelona 2019-2020. Mas o potencial e as características do Griezmann, isso a gente já conseguiu ver um pouco nessa partida contra o Betis. Deixa aí nos comentários o que você imagina, o que você já achou do Griezmann nesse primeiro, eu diria nessa primeira grande atuação do Griezmann, dá para dizer foi a primeira grande noite do Griezmann no Barcelona, e é claro que a gente vai ter outras, isso não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Deixa aí nos comentários a sua opinião, curta, se inscreva, compartilhe, um abraço a todos e até a próxima.